Boa noite, pessoal. Sejam novamente bem-vindos a mais uma aula do Método MR dentro das aulas do módulo Design da Terra. Então, assim, como é que a gente sempre começa? Com aquele exercício de respiração, seguido pela nossa oração e seguido pelo segundo exercício de respiração. Se você aí do outro lado não fez isso, para essa aula agora, se está assistindo gravada, e retoma depois que tiver feito. Por quê? Porque a gente precisa se afastar do mundo, se afastar das coisas e ter um momento de calma para poder receber todo o conteúdo que hoje, junto com a minha amiga doutora Juliana Stetinski, iremos passar para vocês. E realmente, sem essa chegada, esse parar e respirar, fica muito comprometido a tua capacidade de absorver a importância desse assunto. Essa aula é uma aula extra, que não está prevista lá no repertório quando você adquire o curso. Mas, assim como outros assuntos, eu senti a necessidade de trazer porque tem uma profundidade e uma necessidade dado à profissionalização que o mercado de loteamentos tem passado nos últimos anos. Então, primeiramente, eu gostaria de apresentar a doutora Juliana. Se você assistiu às aulas anteriores, sabe que ela já participou de maneira remota das aulas, mas hoje a gente pode ter aqui no estúdio ela, que é uma pessoa maravilhosa, que eu gosto muito, e que desde que começamos essa parceria comercial, tem sempre trazido uma melhoria contínua aos processos que eu tenho, tanto do método MR como na empresa loteadora. Então, boa noite, doutora Juliana. Como está você? Tudo certo, minha amiga? Tudo certo, boa noite. Então, vamos lá. Vamos começar falando, eu acho que você pode se apresentar de novo, o que você faz, tudo, e depois a gente já vai para o assunto, porque o pessoal me pede para sempre dar uma encolhidinha aí no tanto certo. de aula. Então, eu primeiramente gostaria de agradecer mais uma vez o convite, a oportunidade de estar falando de um tema tão importante, né? Principalmente no setor de loteamentos. Meu nome é Juliana, eu sou advogada especialista em direito imobiliário e atividades específicas de loteamento pela Universidade Secov de São Paulo. E para mim é um prazer trazer para essas pessoas que demonstram interesse em fazer um loteamento bem feito, com conhecimento, né? Porque isso faz toda a diferença na entrega do produto final e em todo o empreendimento feito de uma forma correta e com conhecimento agregado, né? Então é muito válido, eu agradeço a oportunidade. A doutora Juliana, ela também é muito humilde, que além dessas coisas que ela falou, ela também está trazendo a Aelo para o estado de Santa Catarina. Sim. Né? Eu tenho o prazer de também estar participando da Associação das Empresas Loteadoras e ela é dona da Elo. Isso. Né? Uma das sócias da Elo. Exatamente. Com outras pessoas que você já viu que passaram aqui pelo curso. Então, doutora, vamos começar assim. Na última aula, só para o pessoal retomar os assuntos e até recordar um pouco, eu abordei de maneira superficial a necessidade de juntar documentos e verificar a área, até para descobrir a vocação da área, se ela serve realmente para loteamento ou se ela serve para outros tipos de empreendimentos imobiliários. Nós temos que buscar documentação e buscar conhecer o máximo de facetas dessa área, máximo de informação sobre a área. Dentro disso, eu apresentei 2 modos de depois a gente tentar extrair a vocação da área, ou seja, para que ela serve. Um modo que eu não gosto muito, não é o meu perfil, que é o modo lógico. Então, se faz uma análise SWOT completa dessa área, vendo os pontos fortes, os pontos fracos, as oportunidades de mercado e as ameaças de mercado, e se constitui aí o que seria um bom produto a partir dessa análise. E o modo criativo, que é aquele que eu aprendi lá na minha experiência com publicidade e propaganda, na Faculdade de Comunicação Social, que é você se munir do máximo de informação e deixar o teu inconsciente trabalhar por alguns dias para ter aquele momento eureka. Bom,
Agora tem a parte do trabalho de se munir do maior número de informações. E o due diligence é a maneira correta de se fazer isso, né? Então explica esse nome lindo em inglês, né? Que traduzido ao pé da letra seria a devida diligência, né? Exatamente. A devida diligência, ou seja, você ter o devido cuidado. Qual que é o devido cuidado? Começa a explicar aí pra gente e daí, se precisar, a produção já bota os slides, tá? Pode colocar já o primeiro, né? Então, a minha ideia de trazer e falar sobre a due diligence aqui não necessariamente ensinar como fazer uma due diligence, né? Mas fazer com que as pessoas entendam que ela faz parte do processo e que ela é fundamental para que se evitem problemas, né? Na hora da compra da gleba, na hora do fazimento dos contratos, evita surpresas lá na frente quando tu vai começar uma obra, né? Então, a minha ideia aqui é conscientizar essas pessoas que estão buscando terras, estão buscando terrenos, para que elas façam isso como a primeira coisa a ser feita quando você vê uma terra e você gosta daquele lugar e diz, acho que vou comprar. Acho que ali cabe alguma coisa. É contratar um profissional habilitado para realizar due diligence. E quem seriam os tipos de profissionais que teriam essa capacidade técnica? Tá. Geralmente, a due diligence ela é feita por um advogado, né? E aí ele pode contar com a ajuda de engenheiros ambientais, de biólogos. Aí vai depender da terra mesmo, da necessidade que ela mostra, né? Tá. Então, a due diligence, ela é importante... Desculpa te interromper, só complementa. Um advogado, qualquer advogado, ou ele seria importante que ele tivesse um tipo de formação específica que aproxima ele desse assunto? Um advogado especialista em direito imobiliário, ele consegue fazer uma análise maior e mais completa de todos os meandros que podem estar ali escondidos numa matrícula, né? Escondidos numa terra que ele vai olhar e já sabe mais ou menos o que pode vir ali de problema, né? Então, é sempre indicado que um advogado especialista em direito imobiliário seja esse profissional que vai dar início a esse processo, né? A esse processo de correta diligência, né? Então, assim, de uma maneira geral, Matheus, todos os projetos, todos os empreendimentos imobiliários, eles deveriam ser previamente iniciar com esse procedimento. Então, independente de ser loteamento, condomínio, condomínio vertical, shopping center, condomínio de lotes, então, a gente não está falando só de uma coisa que é útil caso a pessoa resolva fazer loteamento ou resolva fazer condomínio. A gente está falando que qualquer profissional razoavelmente capaz de incorporar e empreender na área imobiliária tem que ter esse devido cuidado de procurar fazer uma due diligence. Eu vou além, eu digo que até numa compra e venda... Pode ser feito e deve ser feito. Deve ser feito, para evitar problemas, sabe? Para evitar... eu vou seguindo e vou falando os possíveis problemas que podem vir caso isso não seja feito, né? Vamos para o segundo slide, então? Vamos lá, então. Então, a importância da realização aqui, a gente falou alguma coisa, né? Então, a primeira coisa é diminuir o risco da operação, principalmente aqui trazendo para o setor de loteamento, são pedaços de terra, são glebas com um tamanho relevante, com valores relevantes, né? Então, o risco da operação diminuído traz benefícios já para o empreendedor, para o loteador. A outra possibilidade também é verificar a fruição do imóvel para o fim pretendido. Então, aquilo que tu fala de vocação, né? Ali naquela gleba, cabe aquilo que eu estou pensando em fazer, né? Eu posso fazer isso dessa maneira, a due diligence também vai te orientar nesse sentido. Né? Nesse sentido é bom trazer, né, pessoal? Nós que somos loteadores, a gente normalmente não utiliza todo o vocabulário da área técnica jurídica. Então, assim, fruição do imóvel é um jeito de se dizer vocação. Exatamente. Né? Então, assim, ele vai poder ser utilizado da forma que a gente está pretendendo, é a melhor utilização. A due diligence ajuda muito a identificar, porque vai ver todos os problemas e o real percentual daquela área que pode ser aproveitado. Né? Exatamente.
E aí eu coloco também aqui, que é muito importante, ponto... né? É a comprovação da boa-fé das partes, né? Eu acho que esse é o ponto mais importante, e eu não vou entrar em muito detalhe, gente, mas não fazem 3 meses que a doutora Juliana me livrou de uma má-fé envolvida num contrato de uma área muito boa na cidade de Florianópolis, mas havia no meio desta negociação, não posso entrar em muito detalhe, mas havia no meio da negociação um fato que levantava suspeita de fraude processual numa partilha. Vamos botar nesses termos, né? Exatamente. Então, não fosse a due diligence que ela havia feito para mim, eu como loteador, eu já tinha visitado a área, já tinha... a área me foi apresentada por uma imobiliária respaldada, uma imobiliária séria. Havia, sim, esse processo de inventário, né, da área, mas havia ali um elemento de que o pai haveria vendido uma parte da área para essa pessoa que se dizia dona dessa parte. Ao que tudo indicava no processo e no corpo do processo, eu gosto de falar de exemplo real, porque daí a gente traz a coisa para a dor real que um loteador já passou. Exatamente. E essa dor é minha. Ao que tudo indicava naquele processo que era do inventário, estava tudo correto. Havia, inclusive, um contrato que dava respaldo a isso com a assinatura do falecido. Reconhecida, tá? Sem entrar em muitos detalhes, a doutora encontrou um outro processo, onde esse mesmo vendedor se dizia também parte e ele havia falsificado uma assinatura e já estava mais avançado. Mas como um processo e outro não comunicavam, isso só foi possível através da devida diligência. Eu, como uma pessoa que estudo muito, jamais chegaria nesse ponto de estudo. Eu sei que eu teria parado naquela análise do processo em si e talvez encontrado na mesma comarca algum processo dessa pessoa. Mas não iria fazer todo o histórico que tu buscasse e que realmente me salvou de entrar num grande problema, porque até provar que focinho de porco não é tomada, eu estava no mesmo barco que a pessoa que estava ali indevidamente. Então eu abandonei a compra da área, né? Graças a Deus, e hoje continuo com o meu capital disponível para fazer um outro projeto sem esse problema todo. E por vezes a boa-fé, ela precisa ser demonstrada, né? A gente não pode, num empreendimento que dessa forma onerosa para as partes, né? A gente não pode contar com a boa-fé das pessoas, infelizmente, né? Isso precisa ser demonstrado e precisa ser certificado nesse processo de due diligence. É o que a gente faz, né? Me traz um pouquinho também de outra experiência que tu já passou, assim, menos traumática do que essa minha, que é de uma fraude, mas onde simplesmente, às vezes, a gente sabe, mas eu gostaria que tu trouxesse, né? Existe boa-fé das duas partes, mas a documentação não permite a troca, não permite a realização do contrato ou até mesmo informações que possam, mesmo havendo boa-fé, que no meu caso não tinha boa-fé, então é um caso. Mas às vezes mesmo com a boa-fé não dá para configurar o contrato porque falta algum elemento jurídico, seja a escritura e tal. Você consegue lembrar de cabeça algum exemplo da tua vivência para trazer para nós? Sim. Pode guardar o santo, mas conta o milagre. Algumas situações, assim, a gente consegue... eu gostaria de ponderar aqui que a due diligence, ela não serve para travar uma possível negociação, né? Sim. Então, assim, nós como advogados especialistas nessa área, a gente tem que ver o problema e ver se é possível encontrar uma solução para viabilizar o negócio, né? Porque eu digo que tem gente, tem advogado que vê ali, tem um entrave e já aconselha o cliente, não pega. Sim, né? E acaba, às vezes, por falta de conhecimento de como solucionar aquele entrave, deixa de fazer o negócio e deixa de inviabilizar o empreendimento, né? Então, não é esse o objetivo da due diligence, né? O nosso objetivo com essas diligências é identificar os problemas, tentar solucioná-los e aí, caso isso não seja possível, orientar o cliente a não fazer o contrato. Então, para nós loteadores, o mais importante é isso, é encontrar também um advogado que tenha essa consciência de que os entraves... tem uma frase, eu não sei de quem que é, mas eu lembro de algo assim...
eu não contrato advogado para me dizer o que eu não posso fazer, mas como eu posso fazer dentro da lei aquilo que eu quero. Exatamente. Então, por exemplo, eu já tive casos assim de que o contrato estava indo e no meio do due diligence a gente achou uma ação de usucapião que estava em outro estado, era outra parte, sabe? E aí, quando tu vai pesquisar ali os antecessores do imóvel, certo, né? Vai buscando os 20 atrás. Sim, lá na cadeia, na vintenária, né? Lá na cadeia tinha uma ação de usucapião. E aí, essa pessoa que estava negociando, ela tinha uma procuração. E ela tinha uma procuração que já não era mais válida, já tinha sido revogada. E ela não necessariamente sabia disso. A gente não conseguiu demonstrar uma má-fé. Mas isso era algo que inviabilizava. Sim, que poderia depois dar problema, porque o usucapião iria sobrepor a negociação. Exatamente. E aí, nesse caso, por exemplo, a gente não conseguia resolver, né? Mas existem casos, por exemplo, às vezes tem um inventário, né? Isso é muito corriqueiro. Às vezes tem um inventário no terreno e não falta muito para ele ser resolvido. Falta, às vezes, pagar o ITCMD. Né? Então, ali a gente, com a orientação correta, a gente faz o pagamento do ITCMD, às vezes isso depois é negociado, se a parte não tem como pagar para levar o inventário para frente e terminar, né? Isso pode ser negociado, e aí a gente faz o pagamento do ITCMD, finaliza o inventário, e aí a gleba fica livre, então, para que seja negociada, né? Ou pode fazer isso durante a negociação concomitantemente, isso vai depender do interesse e da disponibilidade das partes também. Mas, por exemplo, a existência de um inventário não é de modo algum uma maneira de inviabilizar um negócio desses, apesar de requerer cuidado. Às vezes até uma ação de usucapião também não é. Também não. Porque nem sempre aquele direito é válido. Analisando a ação, um advogado capaz, ele pode olhar e dizer assim, esse risco é mitigável, essa ação não prosperará, portanto dá para fazer um negócio. No meu caso já tinha sentença transitada em julgado, só não tinha sido feito o registro, então ali inviabilizava. Esse é o detalhe. É por isso que uma das coisas que eu gosto de sempre reforçar no método MR é que o loteador, ele é a cola que une diversos profissionais. Mas esses profissionais devem ser ouvidos. Então, quem toma a decisão é sempre o loteador. Exatamente. Que é o dele que está na reta. Mas, com a devida orientação, fica muito mais fácil tomar decisão. Nós, como loteadores, uma vez que a gente assume um projeto, todo o nosso trabalho é para mitigar risco e aumentar lucratividade. A gente sabe disso, é o objetivo de qualquer empresa de loteamento. Então, a mitigação de risco começa antes mesmo da obra, começa antes mesmo na escolha da terra. Exatamente. Então, eu acho que a gente pode avançar um pouco no assunto e depois, eu sei que não foi preparado ali, mas vamos trazer para o pessoal assim, os principais aspectos que devem ser investigados por um advogado. Vou falar um pouquinho ali na frente. Pode passar o próximo, isso. Então, aqui são alguns desses aspectos, né? Então, a análise dos antecessores do imóvel, né? Se existem coproprietários, se tem pendência de usucapião, como a gente conversou. Explica aqui que é um coproprietário. Às vezes, o imóvel, ele não é de uma pessoa só. Né? Então, quando tu vai fazer essa negociação, tu vai precisar, além da anuência de cônjuge, a depender do regime de casamento, desses outros coproprietários, né? Que tem esse imóvel, por exemplo, em condomínio, né? Exato. Então, ele não vai poder negociar sozinho, porque ele não é proprietário sozinho. Aí também mora um risco que a gente vê, às vezes, ser prática no mercado imobiliário, que é o quê? Não, mas eu vou negociar com o cara e vou escriturar e fazer a passagem do imóvel por um valor menor para pagar menos imposto. Quando existe o coproprietário, eu sei que você vai concordar, você já está até concordando, eu nem cheguei lá no final da história, mas a Juliana já pegou, provavelmente vocês também. O que ocorre? Para poder ser vendido por um proprietário que tem um condômino, né, que tem alguém que também é coproprietário, precisa da anuência do outro. Daí a pessoa vai lá, busca a anuência por R$1 milhão, mas quando faz a venda, faz por 350 mil. Vamos usar bem, um exemplo bem. Esse coproprietário pode ir lá, anular e pedir que o negócio, então, por 350 mil, seja feito com ele. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Eu gosto de reforçar isso porque eu já vi várias vezes isso dar problema.
Reforçar tanto na compra de imóveis para loteamentos, para condomínios, quanto qualquer outro imóvel que tem essa questão do condômino e do coproprietário, que sempre o valor que for apresentado para ele, para a carta de anuência, tem que ser o valor que depois vai constar nos contratos, no registro, para todos os fins. Exatamente. Porque senão ele vai virar e vai dizer assim, olha, eu por 1 milhão, por exemplo assim, por 1 milhão eu não tinha interesse em comprar, mas por 350 mil sim, eu fico com a parte do outro. Sim. E daí dá um rolo enorme, né? Sim. Então, aqui, a verificação da propriedade é uns primeiros quesitos, né? E aí, quando a gente fala sobre verificação da propriedade, é aquela frase de só é dono quem tem o registro, né? Aquela slogan de qualquer cartório de registro de imóveis, né? Só é dono quem registra. Então, a gente tem uma novidade aí com a Lei 13.097 de 2015, que foi reforçada por uma legislação de 2022, que ela trouxe o princípio da concentração dos atos na matrícula. Tá bom. O que diz esse princípio? Eu não quero falar muito juridiquês aqui, né? Mas, basicamente, é que não podem ser oponíveis aos terceiros de boa-fé aquilo que não está na matrícula. Né? Okay. Isso é um avanço na nossa legislação, porque ela traz uma segurança jurídica para o adquirente, para quem está comprando a gleba, né? Olha, se não está na matrícula, então eu não posso ser lesado por isso, porque eu peguei a matrícula e não estava escrito lá. Sim. Isso está na lei. É assim que funciona realmente? É um caminho que está sendo traçado, né? Sim. A legislação aí começou em 2015, tem um reforço em 2022, a intenção é que isso aconteça, mas hoje ainda não é o que acontece. Sim, né? até porque o terceiro de boa-fé pode não ser lesado, mas dinheiro que vai não volta, né? Como a gente costuma dizer. Então, tem que ter esse cuidado de entender que, sim, você vai olhar tudo que está na matrícula, vai pedir lá a vintenária, por exemplo, mas deve também buscar as certidões de ônus e deve fazer pesquisas complementares. Deve fazer, até porque isso é uma maneira de comprovar a tua boa-fé. E depois disso... Eu acho que esse é um ponto muito bacana que, para quem é menos conhecedor da área, é muito importante. Nem sempre tudo que a gente... como você falou, a boa-fé tem que ser objetiva, né? Começou no slide anterior ali. Então, assim, não basta só a gente estar de boa-fé, a gente tem que ter uma série de documentos que comprovem a nossa boa-fé. Então, assim, eu busquei a matrícula, eu busquei toda a documentação estava ok. Eu também busquei processos das partes e não enxerguei nada. Exatamente. Porque se tem lá um processo e eu vi que poderia dar problema e eu não levei em conta, eu corri o risco. Deve ser nesses casos, provavelmente, que a lei ainda não está... Exatamente. Não tá... É aquela frase, a gente não pode só ser bom, a gente tem que parecer bom. Parecer bom, né? Também. É mais ou menos assim. Então, a gente analisa ações judiciais que podem caracterizar a alienação da propriedade em fraude. Então, que fraudes são essas? Fraude contra credores, por exemplo, uma doação de pai para filho, né? Como uma fraude, isso caracteriza a fraude. Fraude contra a execução, né? Também. Os requisitos aqui eu não vou trazer porque vai ficar muito técnico, mas a diferença básica de fraude contra credores para fraude em execução é de que a fraude em execução exige já uma ação judicial em andamento. Tá? E aí fica configurada uma fraude à execução quando já existe, né? Por exemplo, uma venda que vai levar o devedor à insolvência, por exemplo. Entendi. Isso vai caracterizar, se já tiver um processo iniciado, vai caracterizar uma fraude à execução. Né? Fraude contra credores também inclui ações trabalhistas, ou não? Não é bem nesse ponto aí. Fraude contra credores, por exemplo, um preço vil, como tu tinha falado ali no início, né? Isso vai caracterizar a fraude contra credores. Se já existe uma ação trabalhista, pode configurar fraude à execução. Tá? E aí a diferença é a existência ou não de uma ação já proposta. Aí vai depender de como está a situação específica. Isso é importante porque muitas dessas grandes áreas que ainda estão disponíveis no mercado, normalmente estão em nome de pessoas jurídicas, né? Essa semana mesmo eu estava analisando uma área que está em nome de um fundo de investimento. Então, todas essas questões têm que ser levantadas,
né? Poderia estar em nome de uma SA, poderia estar em nome de uma limitada, não é tanto a pessoa jurídica que é dona que é o problema. Mas quando a gente não vê a solvência da pessoa jurídica, nós estamos correndo um risco desnecessário. Exatamente. Né? Então, analisa-se também o CNPJ e o CPF dono para ver se está tudo em ordem. Exatamente. Não é só a área. Não. Então, é como eu trouxe na aula anterior, a gente tem a análise do que é interno da área, né? Do interior da área, que seria, por exemplo, a área em si, as questões ambientais e tal, mas a due diligence a gente também vai ver o entorno, não o entorno físico, mas o entorno jurídico da área, que é o quê? O dono, né? A pessoa jurídica ou física, as relações que ele tem de negócios, para entender se isso não pode, de alguma forma, dar lá na frente, dar na trave para nós, né? Sim, exatamente. E são valores expressivos, né? Hoje em dia, mesmo uma área barata, ela vai estar em torno de R$30 o metro. Se ela passar de 100 mil metros, nós estamos falando de 3 milhões que você está deixando à deriva aí. Exatamente. Então, a verificação também de eventual posse na gleba, né? Então, às vezes é uma área que não está limpa, é uma área que não está, é uma área que está invadida, né? E aí, como é que vai ficar o processo de retirada das pessoas de lá? Isso vai ser viável? Não vai? Quem vai fazer, né? Sim. Eu já passei por uma situação assim, e felizmente conseguimos comprovar que, por uso capião, só 3 de quase 50 famílias é que estavam lá há bastante tempo de forma passiva. O restante tinha entrado a partir do momento que havia uma negociação em cima da área. Então, houve uma invasão depois que a área se tornou economicamente interessante. Mas hoje mesmo estava conversando com um possível aluno de mentoria, ele havia me trouxe essa situação onde ele gastou muito mais do que ele havia planejado por não ter olhado isso antes. No caso deste caso que eu estou te falando, que foi experiência pessoal, resolver 3 uso capião, perder 3 terrenos de 360 metros para liberar uma área de 110 mil metros, tá tudo certo. Né? Não é uma perda significativa. Mas no caso dele, era em torno de 25 famílias, numa área de 50 mil metros. E daí, 25 famílias em 50 mil metros comeu um bom pedaço daquilo que realmente era útil. Praticamente, né? Inviabilizando... Se ele tivesse feito a due diligence antes, né? Ou feito o método MR para aprender, não estava passando essa dor de cabeça. Mas... E às vezes, assim, o proprietário, ele diz, não, o terreno, a gleba tá livre, né? O advogado que faz a due diligence, ele vai lá ver se não tem ninguém. Se não tem uma casinha sendo construída, né? Se não tem um caseiro querendo ficar lá, né? Exato. Porque às vezes isso aparece depois... Né? E aí não adianta falar, tu não me falou que não estava... né? E essas propriedades é comum elas terem um arrendatário, às vezes. Exatamente. Que pode vir a encrespar. Desculpa a expressão, tá, gente? Quem não é do Sul. Que pode vir a dar problema. Pode ter também um caseiro que está há muitos anos na propriedade. Exatamente. Que até, vamos lá, como eu sempre digo, assim, a gente trabalha mitigação de riscos. Às vezes não é nem só o fato de você saber para poder ou não fazer o negócio, mas como você vai desdobrar essa situação. Já houve projeto onde a simples remoção da pessoa daquela área que estava sendo parcelado para outra área da mesma família, para assumir uma gerência em outro lugar, né, para cuidar de um bem em outro lugar, foi o suficiente para que essa pessoa não entrasse com processo de uso capião, não viesse a incomodar, ela só não quer ficar perdida no mundo. Sim. Então, eu tô ali, me dediquei 20 anos, às vezes 30, 40 anos a cuidar da propriedade dessa família e agora querem me deixar no mundo, a Deus dará. Então, quando você entende que existe esse problema, existem ferramentas que eu gosto de utilizar, que, por exemplo, é a matriz de riscos e a matriz das partes intervenientes. Isso daí, depois eu posso até trazer como material complementar à aula, mas que onde você vai ver a pessoa, o risco que ela oferece ao projeto. Isso serve até para analisar prefeito e outros agentes que possam
E você propõe soluções para que esse risco seja mitigado. Então, se você vai lá e vê que tem uma pessoa, antes mesmo de fazer o contrato, você provavelmente vai puxar assunto com a pessoa. E nesse puxar assunto, lá na visita técnica, né, na visita que eu aconselho todo loteador a fazer e que a gente comentou na aula anterior, você já vai perceber o quão apegada essa pessoa está àquele local. Sim. E vai poder, então, propor, olha, eu tenho a solução, é realocar ela para outro lugar. É encontrar um emprego para ela, às vezes. Encontrando um emprego, ela já se dá por satisfeita. Mas tudo isso a due diligence traz antes do contrato. E é como eu digo, planejem, ajam como os japoneses, planejem mais para executar tudo em pouco tempo o que eu e sempre de forma falo eficiente. Assim, que o loteador ele não tem problema em ver que existe um problema. Sim. Ele tem problema em ser surpreendido com esse problema. Porque Exatamente. isso, às vezes, vai trazer um prejuízo que ele não estava contando, que vai inviabilizar o empreendimento, né? Então, Exato. Se ele souber antecipadamente que isso pode vir a acontecer, ele tem como tomar uma decisão. Vou apostar nisso ou não, de uma forma consciente, né? E é isso que a gente busca fazendo essa diligência. E aí, quando já existe alguma construção, né? A regularidade da construção existente na gleba, os alvarás, a BITS, alvará de bombeiro, regularidade da edificação junto aos órgãos municipais, né? E sabendo que existe uma construção, às vezes você pode propor algumas coisas, né? Então, venda do diligence a questão de que existe um imóvel ali, uma casa. A casa do caseiro, normalmente é algo assim. Esse imóvel pode ser reutilizado para central de vendas. Esse imóvel pode ser que tenha que ser demolido porque vai passar uma rua justamente ali onde esse imóvel está localizado. Exatamente. Então, tudo isso é bom ver porque são custos, né, pessoal? Às vezes são custos pequenos, às vezes não. Exatamente. Como a gente vai saber? Vendo isso antes, fazendo a visita guiada, né, a visita técnica lá na área, e daí propondo soluções e procurando soluções para mitigar esses riscos. Então, essas construções, elas não inviabilizam que você faça um loteamento. Mas você tem que ver... Bom, vamos extrapolar um pouco. Pode ser que possa ser utilizado como um salão de festas de um futuro condomínio. Pode ser que você... Eu já fiz essa... Eu sempre gosto de falar da minha experiência pessoal, porque, graças a Deus, eu fui abençoado com bons projetos e a doutora sabe muito bem. Mas no Água Santa, que é até hoje o meu grande xodó, assim, e algo que eu tenho um tremendo orgulho de ter participado, nós desmontamos algumas casas antigas e todo esse material foi reutilizado para fazer um galpão de festa, um galpão que era também uma central de vendas, mas que trazia a aura daquele empreendimento, que era a fazenda fundadora do município de Chapecó. Então, assim, as pessoas nunca tinham ido na fazenda do Coronel Bertazzo. E nem havia um local lá para receber as pessoas quando a gente entrou naquela área. Mas ao pegar aquele material, as telhas antigas, lavar, trabalho manual mesmo, tá? Pegar os batentes da ponte e utilizar para fazer um pórtico. Ao dar um novo significado para aquele material antigo, além da gente ter trazido, a gente trouxe um valor para a própria família proprietária, nós também trouxemos uma aura para o empreendimento, porque finalmente as pessoas poderiam ir negociar os lotes com a mesma aura daquela época da colonização, onde as pessoas vinham para comprar fazendas. Né? E o loteamento tem muito disso, né, Matheus? Eu digo que hoje já não cabe mais aquela ideia de loteamento onde a gente parcela o solo e só vê o terreno, o metro quadrado. Isso já não cabe mais, né, no novo conceito de urbanismo. Aí é uma matéria que eu sou apaixonada. E eu acho assim que buscar uma identidade das pessoas que vão comprar um lote ali no futuro, né? Seja num loteamento de acesso controlado ou num condomínio de lotes, isso agrega valor,
né? Sim, Essa identidade da pessoa agrega valor ao empreendimento. É ali que ele vai ser bem cuidado depois, porque as pessoas têm um sentimento de pertencimento àquele lugar, né? A criação de sentimento de comunidade não é só um marketing. Além de ser algo bíblico, não deve ser, né? Pelo menos não deveria. Não. Além de ser algo bíblico, né? Um povo, né? Uma voz, algo assim, um rebanho, é também onde a gente mais agrega valor. Porque todos que, por exemplo, estão aqui vendo essa aula, fazem parte de uma comunidade que está preocupada com algo, que é fazer bons projetos de loteamento, para criar bons lugares, para dar um bom aproveitamento para um pedaço de terra que muitas vezes ficou lá como uma herança até maldita, às vezes, sempre foi um incômodo na família isso. Outros, nossa, é a oportunidade de eu mudar de vida, de eu crescer profissionalmente. Então, quando a gente cria essa comunidade aqui, tem que entender que nós estamos nos unindo aqui para criar uma comunidade para voltar para o mundo e devolver uma comunidade melhor para eles. Certo. Então, os projetos de loteamento que levam isso em consideração, eu acredito que ninguém entra aqui nesse curso sem ter isso bem claro, porque é algo que a gente comenta muito, tanto nas redes sociais quanto nas conversas 1 a 1, é algo que é transformador e que dá muito, muito valor. Uhum. Porque... E aí, aproveitando o gancho da sensação de pertencimento, eu trago aqui a minha paixão na área de loteamentos é a constituição de associação de moradores, sim, né? Sim, que é um outro ativo de valor que os empreendedores, os loteadores, às vezes ainda torcem um pouco o nariz, porque traz uma certa problemática ainda, mas é aí um caminho. Vou deixar só um spoiler para uma próxima aula aí para a gente falar. Vamos aprofundar um pouco, porque eu acho válido, assim. É aquele pensamento antigo que a gente sempre comenta entre nós dois e o resto da equipe. O loteador ou o empreendedor de desenvolvimento urbano, que é o termo que a gente mais gosta, o papel dele é agregar valor. Não é fazer mais terrenos, menos terrenos. Exatamente. Isso já foi. Isso era de um outro momento que o mercado era muito incipiente, que não haviam concorrentes. Hoje, as pessoas pagam e pagam caro para pertencer a uma comunidade. Tanto uma comunidade de mentorias, como a que eu estou formando, quanto uma comunidade de negócios, um ecossistema. Por quê? Porque nós temos, como ser humano, essa necessidade de pertencer a um lugar e a um grupo de pessoas que têm valores parecidos com o nosso. Não é diferente com uma associação de moradores. Eu acho que os loteadores ainda torcem um pouco o nariz, porque eles não entendem que essa perda de controle traz benefícios, né? Então, quando a gente tem associação de moradores, nós temos mais gente preocupado que nós façamos o nosso melhor trabalho. Sim. Essa é a maneira correta de olhar isso, porque... Então, não é que eu vou ter alguém me incomodando porque a calçada ficou torta, eu vou ter alguém me lembrando que eu preciso fazer uma calçada que as pessoas possam passar. Exatamente. Não é que eu vou ter alguém me cobrando que... Até porque uma vez entregue, pelo menos no loteamento, no caso do condomínio, entregue as obras, essa cobrança é transferida diretamente para a prefeitura e para os órgãos, as concessionárias, né? Sim. Mas você não, com a associação de moradores, você não ganha um inimigo. Você ganha um defensor da tua marca. Nós sabemos que grandes marcas de valor são as marcas que conseguem criar esse senso de comunidade. Então, até encerrando um pouquinho, mas vou te deixar falar, iria contra toda uma construção de negócios e de percepção de negócios moderna, nós sermos contra a comunidade de fãs do nosso negócio. Exatamente. É a Apple brigando com o cara que briga com os outros que o iPhone é o melhor telefone, mesmo que intrinsecamente não seja. Sim. Intrinsecamente não tem a melhor câmera, não tem o melhor... Mas quando a gente cria uma associação de moradores e cria esse senso de comunidade, nós temos os defensores do nosso loteamento. Exatamente. A pessoa que vai dizer que o nosso loteamento é o melhor lugar do mundo para se viver. Que quem não compra lá é burro.
E justamente pelo fato de que quando, né, as obras são entregues e o poder público ele passa a ter o domínio ali do fazimento das obras que são necessárias, a gente sabe que por vezes o poder público não faz, né? Sim. E aí a associação entra ali, né? Ajudando a cobrar. Ajudando e a manter o loteamento com aquela identidade que ela foi projetada pelo loteador no início, né? Isso fortalece a marca dele. E tem mais um detalhe. Tira do loteador que normalmente está sempre na prefeitura tentando aprovar alguma coisa nova, o peso de cobrar pela manutenção. Exatamente. Então, não sou eu que estou cobrando, é a associação de moradores. E todo mundo tem a ganhar. Né? A cidade ganha com isso. A cidade ganha, os moradores ganham, os próprios proprietários dos lotes, né? Porque isso valoriza o lote, né? Um loteamento bem cuidado valoriza na hora de vender. Com certeza. Né? Existem alguns entraves, algumas questões técnicas e jurídicas que hoje também trazem uma insegurança jurídica dentro do âmbito da associação de moradores, Sim. mas que é um assunto para uma próxima conversa. Que realmente não é mil maravilhas, né? Constituir uma associação de moradores, mas ainda assim vale a pena. Mas vamos lá, se você já passou pela experiência de ser síndico, que nem eu, de prédio, a associação de moradores não é muito diferente. Não é muito diferente, Mas vamos continuar aqui com o assunto para a gente fechar essa caixinha da associação. Exatamente. E voltar para o due diligence. Inclusive, até tem a ver com a aula. Por quê, pessoal? Porque a associação de moradores pode, sendo uma associação de bairro e não só do loteamento, ela pode abarcar, inclusive, essas pessoas do entorno que não são teus clientes, mas que querem ter o benefício de fazer parte da associação para terem serviços mais bem prestados ali na região. Então, você consegue, muitas vezes, no caso do loteamento mesmo, do parcelamento de solo urbano aberto normal, você consegue, através da associação, dar um respaldo para essas pessoas de que elas vão ser ouvidas. Porque muitas vezes fica aquele entrave entre a pessoa que mora ao redor da obra. Você me entende, né? Então, assim, tá muito pó, tá muito problema. Quando você convida ela para ser parte da associação, ela se sente ouvida, respeitada e passa a ver aquele entrave, aqueles problemas momentâneos de muito barulho, tô perdendo cliente porque os teus caminhões passando aqui levantando poeira o tempo todo. Uma maneira de gestão de stakeholders, né? Gestão das partes intervenientes. Exatamente. É uma bela de uma ferramenta para se fazer isso também. Exatamente. E trazer um senso de comunidade maior. Exatamente. Eu lembro do caso que quem me trouxe agora, eu acho que é Alice o nome dela, talvez Alice, se não é Alice o nome dela, ela que me perdoe, mas eu acredito que é Alice. Minha memória não é tão boa, eu não estou com o celular aqui para ficar olhando para nomes, tá, gente? Ela me trouxe o que ocorreu no Pedra Branca, né? Que através disso se começou a usar a praça para reuniões ecumênicas. E hoje existe uma comunidade lá, existe a associação de moradores, existe toda uma comunidade de culto aos domingos à noite, nem praça aberta, por conta da associação de moradores. Então, o tal do placemaking fica muito evidente quando a gente funda a associação de moradores. Né? Exatamente. E isso tem tudo a ver com fazer a devida diligência. Por quê? Porque faz essa gestão de stakeholders, gestão de risco das partes intervenientes, né, de uma maneira muito leve, com um custo baixo, que ainda é dividido por cada um que participa. Exatamente. Então, fica muito, muito melhor. Você consegue até colocar, eu imagino, não fiz ainda isso em nenhum dos projetos, mas hoje faria, consegue colocar a parte da segurança da obra nesse hall de serviços da associação de moradores. Hoje são os principais objetos, né, das associações aí, não só a manutenção, né, mas também a segurança e toda essa parte de criação de identidade também está dentro do hall lá no Estatuto das Associações, né, que a gente tem feito. Beleza. Vamos voltar aqui para o assunto? Vamos lá para o próximo.
Então, quando a gente fala ali, a gente falou um pouco da análise imobiliária em si, né? E agora a gente passa a fazer uma análise urbanística, então. E como que se faz essa análise urbanística dentro da due diligence, né? A gente analisa a matrícula do imóvel, aí a gente está falando ali da gleba, descrição do bem, as confrontações, entorno, localização, verifica com as fotos aéreas e também com a visita técnica no local, se aquilo que está descrito na matrícula é real, se precisa, se tem sobreposição, se não tem, se precisa de retificação, né? Exatamente. Então, a gente faz ali a análise, e aí quando a gente falou lá no início da fruição do imóvel, né? A análise do macrozoneamento, da onde ele está localizado, se é zona urbana, se é rural, se tem como descaracterizar de rural para urbano, a gente, né? É uma das possibilidades. O zoneamento também, em si, com as possibilidades de ocupação do solo, coeficientes de aproveitamento, as taxas de ocupação, então, recuos e usos dessas áreas, né? Os usos permitidos. O que eu acho legal trazer? Uma vez isso daí estava tudo espalhado, né? Você ia no arquiteto, ia no outro. Agora, com a due diligence, dá para você agrupar junto do jurídico, por isso que eu sempre falo. Os 4 mosqueteiros: loteador, advogado, contabilista e o engenheiro ambiental. Eles vão trabalhar juntos para obter tudo isso, né? E obviamente que chamar um arquiteto durante esse processo pode trazer mais informações, aumentando o grau de assertividade, mas isso daqui é algo que você pode pedir e que dentro de uma due diligence já está contemplado no serviço que tem que ser feito. Já está. Né? Não é só a matrícula. Não, é ver zoneamento, é fazer essas... E ver a questão da retificação administrativa também, se está atualizada. Exatamente. Né? Aí, assim, dentro desse escopo, né, de já passar um diagnóstico para o loteador a respeito das taxas de coeficiente, de taxa de ocupação e recuso e tal, aí sim vem uma necessidade de uma especialização no conhecimento urbanístico, né? Não é qualquer profissional habilitado, né, que vai conseguir... Não havendo... puxam um arquiteto para dentro do projeto. Exatamente. Também é legal porque, assim, você tendo as taxas de ocupação e usos e tendo uma ferramenta como a Lotecal, que já comentamos algumas vezes sobre essa ferramenta, que é uma das ferramentas que eu disponibilizo dentro da mentoria e também venda avulsa, já dá para fazer um pré-orçamento. E o pré-orçamento já vai te dizer se a viabilidade econômica existe ou não. Exatamente. Antes mesmo de fazer um projeto. De fazer um contrato. Exatamente, Aqui na Elo, que é a minha empresa, né? A gente trabalha... Nesse momento, eu trabalho o jurídico com a nossa engenheira ambiental juntos. Sim. Então, nós vamos juntas na área e aí a gente faz esse diagnóstico e entrega para o loteador o diagnóstico já com todas essas informações para viabilizar a análise econômica. Porque daí ele faz a análise econômica nesse momento e reduz muito o risco. Com certeza. É só isso. Elimina o risco de dar errado? Não completamente. Não. Por quê? Porque orçamentos, a gente sabe muito bem que ao longo do tempo eles, dado a política econômica do país dos últimos anos, a inflação vem comendo solta. Mas, uma vez que ele fez esse levantamento, pelo menos ele tem uma ideia geral da possibilidade de ganho. Então, ele já sai com alguns números que acho que vale a pena até virar mais uma aula extra. Porque complementa a due diligence, que é o planejamento econômico financeiro, que sai com VGV, ROI, TIR e um fluxo de caixa, porque ele tem que ter um fluxo de caixa projetado para saber a necessidade de caixa ao longo de todo o projeto, antes mesmo de assinar contrato. Exatamente. Então, isso para e pensa só um pouco, pessoal, tá? Deixa eu interromper aqui um pouco a doutora, mas eu quero trazer para vocês o seguinte pensamento. O quanto vale você não entrar num projeto ruim? Porque depois que você entrou, você não sai mais. Você vai ter que ir até o final. Você vai ter que descobrir se deu lucro ou deu prejuízo. Mas o quanto vale você evitar entrar num projeto ruim? Então, uma due diligence, a gente não vai entrar aqui em valores porque pode variar de região para região, pode variar de profissional para profissional. Existe já na tabela de OAB alguma coisa disso? Não existe. Tá. Mas, assim,
independente de quanto custe na tua região, vamos lá, eu vou chutar aí, entre 20 e 100 mil reais. Uma faixa bem ampla. Tá bem alto, bem ampla e bem alta, né? Você evitar de entrar num projeto que vai te dar um prejuízo de 1 milhão é de graça. Exatamente. Você entrar num projeto que, mesmo que não dê um prejuízo de 1 milhão, mas que você se compromete a dar um retorno para o investidor, no caso, quando o loteador não é um investidor. Você se compromete a entregar para o cara um retorno ali de dobrar o capital e depois você descobre que não dobra e a gente sabe que a partir de investimentos é muito em cima da segurança e confiança que a pessoa tem através da tua transparência de resultados. Você se livrar de um projeto que ia te queimar no mercado, não tem valor que... Então, por mais que no início a pessoa sempre está assim, pô, mais uma coisa para gastar, Matheus. Mais uma coisa, eu já estou gastando ali para poder escriturar a área em nome da empresa. Eu já gastei para formar a empresa que você me disse que era para gastar. Eu já gastei contratando o advogado, o contador e o analista ambiental ou o profissional da área ambiental. Pô, vale a pena eu pagar mais esse serviço? Vale. Vale porque ele vai realmente, assim como esse curso, te trazer capacidade de execução e previsibilidade de decisão resultado. Também, né? Eu digo que, de fato, e eles até podem ter essa curiosidade, né? Quanto custa fazer uma due diligence? Realmente não é barato, né? Sim. Porque é um trabalho que exige conhecimento técnico de algumas áreas e não só jurídica, né? Sim, vai variar pelo tamanho da área também, né? Muito do tamanho da área, né? Mas é um diagnóstico completo de todos os riscos que podem vir, que vão se apresentar, né? Então, de fato, não é um serviço barato, né? Não é como uma petição, não é como fazer um contrato, que muitas vezes não é barato também, mas o grau de exigência de conhecimento e de análise minuciosa é muito maior. É, né? Que até muitos riscos podem ser mitigados no contrato através da due diligence. A due diligence, ela delineia o contrato. Né? Exato. Então, ali tu vai poder colocar... Contrato com o terrenista, com o terrenista, no caso, né? Então, por exemplo, ali tu vai colocar condições suspensivas, resolutivas, que podem ter sido previstas ali na due diligence, né? Então, isso vai te dar todo um caminho de segurança maior. E aí, quanto vale, né? E isso é difícil, às vezes, mensurar, né? Então, a gente tem alguns parâmetros aí de tamanho de área, de região do país, enfim, e até se a pessoa quer uma análise somente imobiliária, ou somente urbanística, ou somente ambiental, ou se ela quer uma análise completa. Mas daí eu vou bater na mesa, né? Não podemos bater porque até o pessoal do estúdio falou, isso atrapalha no áudio. Mas vou bater simbolicamente na mesa que meio serviço, gente, meio serviço não existe. Né? Meia parede, me ergue meio muro. Né? Meio muro não existe. A gente gosta de fazer as coisas bem feitas. Então, se você vai despender, faça o trabalho completo, porque como foi explicado na aula anterior, quanto maior o conhecimento sobre as nuances de cada área, maior o domínio que você vai ter, inclusive para descobrir qual o produto que dá maior retorno. Exatamente. Então, assim, quando você vê essas coisas, você pode chegar à conclusão, por exemplo, na parte ambiental, que tem algumas restrições ambientais que podem ser utilizadas. Num primeiro momento pode parecer como uma perda de valor, no segundo momento como um ganho. Vamos pegar até a questão aí da vintenária e antecedendo. Vai que você descobre que essa área foi de uma família importante do período do Império. Vai que você descobre que o Al Capone foi dono da área. Tem uma história muito legal, eu vou, se me permite assim. Tem uma cidade na Argentina chamada La Falda. La Falda surgiu de um hotel. Eu já falei isso em alguns lugares e tive o prazer de visitar. Prazer, por um lado, porque está ligado a um período muito triste da história humana e muito sombrio. Mas prazer como urbanista, como uma pessoa que traz o urbano à vida, ver o quanto você tem que ter cuidado com o que você faz e se associa. Então, La Falda é uma cidade da Argentina, surgiu a partir de um hotel de luxo para cuidar de... como é que é aquela doença...
uma doença respiratória do início do século que matava... Tuberculose, que matava muitas pessoas. Na época, 1 em cada 5 pessoas morria de tuberculose, pior do que a pandemia. E como eram grandes períodos que as pessoas passavam internadas e o único tratamento era você ir para o campo, se afastar da cidade, estar num lugar onde o ar é mais puro. Isolamento. Esse hotel era um hotel de luxo. Ele foi feito em 1890, se eu não me engane. Passou por 2 donos até chegar em 2 irmãos que eram alemães. E viveu o período áureo do hotel, porque recebeu até mesmo Einstein, passou por lá. Che Guevara passou uma temporada lá com a família. Então, pessoas que marcaram a humanidade passaram por aquilo dali. Hoje são ruínas. Mas por que são ruínas? Porque esses 2 irmãos, eles resolveram investir num jovem político alemão. Eles eram alemães, foram para a Alemanha em 1927, conheceram um jovem político alemão em ascensão e venderam propriedades dentro da área do hotel para pessoas para investir nesse jovem político alemão chamado Adolf Hitler. Obviamente que quando a guerra termina e se descobre que ali, inclusive, recebeu algumas pessoas que depois foram levadas ao tribunal na Europa para morrer pelos crimes de guerra, esse hotel entrou em decadência e depois que houve a vacina contra a tuberculose, aí realmente o hotel ficou sucateado, até porque havia aquelas coisas de troca de símbolo. Tinha uma águia em cima do hotel e era uma águia que ela nada tinha a ver com o nazismo, mas foi interpretada como tendo a ver. Ela estava aquela memória, né? Ela estava desde a fundação do hotel, quando não era dos alemães. E o hotel surgiu junto à Companhia Férrea. Mas o que eu quero trazer com tudo isso? Você vai comprar uma propriedade como essa, hoje existe a cidade é linda, parece uma Gramado aqui, comparando com o mercado nacional nosso. Você vai comprar uma propriedade, saber a história dessa propriedade pode trazer muitas coisas boas. Uma história boa para se contar. Mas pode trazer também, e a gente sabe que isso está dentro da due diligence, a questão de ter um patrimônio histórico que tem que ser preservado. E daí pode entrar o IFAM. Isso pode virar, se você não fizer da maneira correta, um imbróglio maior. Então, a análise né, da existência de tombamento e da área que tem no entorno também ser passível de tombamento, né, ou até de desapropriação, também é analisado na due diligence, né? Então, é sempre muito importante a gente fazer a due diligence o mais completa possível. Sim. Então, gente, pode custar, mas o quanto custa tu fazer um projeto errado? Daí você vai lá, desenvolve todo o teu projeto. Imaginou lá torres moderníssimas e botar abaixo uma casa que é histórica. Exatamente. Quando você derrubou meia casa, chega o IFAM que nunca falou contigo, nunca apareceu e diz, você está derrubando uma propriedade histórica. No interior de Santa Catarina, ali próximo do litoral, tem muito isso. Tem algumas propriedades do tempo do Império que você vê que estão sucateadas, que facilmente poderiam ser retiradas do ponto de vista de usar uma máquina, mas que você pode tanto usar para o bem, para desenvolver um empreendimento. Então, não, eu vou reformar, vou botar nos custos, isso vai ser um ponto turístico, isso vai atrair pessoas para o meu empreendimento, quanto se você disser, não, eu vou botar abaixo, é capaz de surgir o dono, né? Não é o dono, mas eu digo, é capaz de surgir o órgão responsável por aquela memória. Nós temos a Praia do Campeche, tem a questão do Pequeno Príncipe, do autor que visitou, então tem alguns lugares ali que também não se pode... Eu estou falando que são casos que me vêm à mente. O patrimônio histórico é um grande entrave, né? Porque ele tem uma proteção rígida, né? E ela é sempre assim... o órgão não se movimenta, ele não sai catando aí pelo Brasil... Exatamente. Os imóveis que podem ser tombados. Mas uma vez que você botou interesse econômico em cima,
daí ele se recorda que ele tinha que estar cuidando daquilo. Exatamente. Né? E aí a gente tem aí a retificação administrativa da gleba também, que é um procedimento que a gente pode fazer extrajudicialmente, né? Uma maneira mais célere, regido pela lei de registros célere públicos. É rápido, tá, pessoal? Os advogados sentam aqui na mesa e eles veem. A retificação é você pegar as medidas ao redor da terra e ver se elas estão corretas com aquilo que é realmente. Isso ocorre muito porque antigamente alguns serviços de topografia eram até feitos na corda. Então tem diferenças, às vezes tem diferença do que se considera a metragem total da área. Você tem que retificar antes de levar para fazer um projeto. Eu imagino que tem 100 mil metros, daí eu vou lá medir e tem 80. Sim. O documento tem que constar os 80 que realmente tem lá. Exatamente. E pode também ocorrer o contrário. Você acha que tem 100 mil, na matrícula está 100 mil, o dono da terra vai te vender por o preço de 100 mil, você vai lá em média e tem 120 mil. E nós não temos ainda todos os imóveis georreferenciados, né? Sim. Então, justamente por isso, a gente está caminhando para essa exigência aí, mas ainda não... Eu trago até mais um ponto. Existem alguns lugares, hoje à tarde a gente estava junto e comentamos, onde existem até sobreposições de matrículas. Sim, muitas. Porque existe alguns lapsos temporais de matrícula no Brasil, principalmente de regiões que houve alguma guerra ou alguma disputa por território. Sim. Então vamos lá. Cidades como Natal, pode ocorrer isso porque já foi colonização holandesa, já houve invasão e tal, holandesa? Digamos que sim, tá, gente? Se eu tiver com algum erro, vocês me perdoem. A nossa região aqui, toda a região do contestado, sim, existem alguns lapsos aí temporais entre o nexo documental do Império e ressurge durante a República já em nome de outra pessoa. Exatamente. E isso pode causar uma sobreposição de matrículas em registros. E não é raro que a nossa primeira providência com a due diligence seja realmente retificar a área, né? Muitas vezes isso é muito normal, acontece de forma extrajudicial e não é demorado, então, mas é um aspecto que tem que ser considerado, né? Dentro dessa análise urbanística. Podemos ir para o próximo, que é a análise, então, ambiental. O pessoal da produção tá afiado, né? Aí. Viu? Não deu meio segundo. Que aqui a gente colocou por último, mas não é menos importante, pelo contrário, né? Porque justamente hoje o que mais causa custo para o loteador é resolver os problemas ambientais ali para conseguir o licenciamento ambiental, né? Então, a gente, dentro dessa análise ambiental, quais são os principais pontos? E aqui a gente não está esgotando todos, tá, Matheus? É interessante deixar claro, mas é aquilo que mais aparece para o escritório, né? Sim. Então, dentro de qual bioma está inserida a área, né? Quais os regimes de intervenção que são permitidos naquele bioma, né? Então, por exemplo, grande parte do Brasil está inserido no bioma Mata Atlântica, né? Que existe uma lei que rege esse bioma, né? Então, a gente precisa ver ali quais são as vegetações existentes, que tipo, né? E o estágio. Os estágios também, né? Só para entenderem, o bioma, por exemplo, Mata Atlântica. Mas era uma plantação, estágio inicial. Exatamente. E daí tem os estágios, pode ter até uma mata super bem conservada. E é engraçado, porque no Brasil a gente é um dos poucos países do mundo que nós temos grandes parques que não são do bioma natural daquela região. Aqui em Chapecó tem o Parque de Chapecó, que também não tem o bioma, mas está lá como área de preservação. E nós temos a Floresta da Tijuca, também no Rio de Janeiro, se não me engano, que foi um parque até plantado pelo imperador, né? Então, eu posso até estar errando o nome do parque, tá, gente? O detalhe não é comigo, eu sempre digo. E hoje eu não estou com a minha confiança 100% dos detalhes. Mas assim, se você tem um estágio de regeneração muito grande, talvez você não possa aproveitar aquela área. Né? Aí existem várias condicionantes dentro dessa análise, né? Então, às vezes é possível, né? O empreendimento, ele é de utilidade pública ou de interesse social, existem algumas mitigações dessas proibições, né? As espécies, que tipo de espécie é ameaçada de extinção, não é? É endêmica, não é? Né? Então, essa análise precisa ser feita, e aí a gente faz com o apoio de um engenheiro ambiental, né?
para analisar o estágio, para analisar as espécies, né? Aí a gente passa a ver quais são as APPs que estão lá naquele local, né? É uma nascente, é um córrego, a declividade, né? Todas essas condicionantes ambientais são analisadas na due diligence. Aí a gente passa para uma investigação da gleba de uma maneira geral. Sim. Existe um passivo ambiental ali, né? Ou seja, já existe uma condenação daquele proprietário por crime ambiental ou por esse é um problema comum quando se trabalha com terrenista. Ou mesmo por um dano civil ambiental, né? Porque aí eu passo a trazer aqui para o pessoal que existem na responsabilidade ambiental 3 esferas: a civil, a criminal e a administrativa, né? E um passivo ambiental, ele é o que a gente fala de uma obrigação próprio terreno dentro do juridiquês. Eu vou explicar de uma maneira mais fácil. Traz mais para o nosso lúdico. Mas é uma obrigação que ela fica inserida na coisa e não na pessoa. Então, se aquela propriedade ela é vendida, aquela obrigação permanece na propriedade. Então, se tem por exemplo, e aí vem uma dificuldade, existe até um projeto de lei nesse sentido para modificar, se aquela área, ela tem o proprietário tem um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público, onde ele se comprometeu a, por exemplo, compensar um dano ambiental que ele fez e ele vende, né? Ele vende essa terra para outra pessoa, essa pessoa ela vai responder por esse TAC ainda, né? Porque a obrigação ambiental ela fica na coisa, ela não vai para a pessoa. Ainda quando tem o TAC, eu não vejo com tanto problema, porque normalmente isso se torna público e notório. O problema é quando o proprietário de terra, o terrenista, acaba achando que porque ele fez algo há 7 anos atrás, ninguém mais vê. Exatamente. Ou porque ele fez há 10 anos atrás, ninguém mais vê. E daí você vai lá com as plantas, inclusive com mapas, e a due diligence sempre traz isso. Qualquer profissional ambiental sempre vai atrás dos mapas hidrográficos, né? E daí, assim, mas aqui existia uma fonte. Então, mesmo como o crime fica na coisa, como você muito bem colocou, não interessa se foi assoreado aquela fonte há 20 anos atrás. Se houver indícios de que ela foi assoreada, o empreendedor pode ser condenado por um crime ambiental cometido há muito tempo atrás. Na verdade, a responsabilidade penal, né? Ela vai ser analisada de uma forma objetiva e subjetiva, mas a obrigação civil, sim. Ele vai ser obrigado a reparar aquele dano. Civilmente, né? Compensando, né? Vamos lá. Quando a gente fala de pequenas propriedades é uma coisa, quando a gente fala de um empreendimento maior é outra. Normalmente também isso é natural que venha do ambiente jurídico, do ambiente judicial, vamos dizer assim, seja a esfera civil, criminal, o que for, você é um empreendedor tentando ganhar dinheiro. Então, dizer que não sabia, não viu e foi relapso não é a melhor defesa. Sim. E quando a gente tem uma defesa fraca, normalmente o que ocorre? Nós acabamos tendo que arcar com custos não previstos. E toda essa aula e tudo que a gente viu até agora é para aumentar a previsibilidade de resultado. Né? Não é que isso vai dar problema ou isso vai ser um problema. Mas é muito mais fácil eu me preparar sabendo que, no mínimo, vamos lá, vamos ser bem jogar um jogo bem baixo. Tá, então tem esse problema, então eu vou segurar algo do terrenista caso esse problema venha a ocorrer, porque o terrenista foi responsável por fazer isso. Então, eu posso reter uma parte do pagamento do terrenista, dos lotes. Eu posso segurar uma parte do meu dinheiro, que eu imagino que vou ganhar com aquele empreendimento, para esse contencioso judicial, vamos dizer assim. O problema é quando a gente não prevê. Exatamente. É por isso que a due diligence é tão importante. O problema não é ter problemas. Fazer loteamento é lidar e resolver problemas todo santo dia. Dias, é isso aí. Mas é resolver com leveza. Qual que é o nosso grande palpitar de coração quando tem problemas, né? Que a gente fica nervoso. É quando não estava previsto. Exatamente. Estando dentro da previsibilidade, olha, eu tenho esse caminho para agir
para mitigar esse risco. Com uma correta orientação para resolver o problema, né? E aí tem ainda a esfera administrativa, que eu não havia citado, né? Mas aí com a possibilidade de embargo da obra, de suspensão das atividades, isso aí atrasa demais, né? O cronograma do loteador. Então aí... pode ser efeito cascata, né? Então você tem os 4 anos para fazer a tua obra, te embargam, você não termina, você tem uma desavença política, a desavença vem trazer para você que você não cumpriu o prazo, daí você tem que explicar na prefeitura, no Ministério Público, que o prazo não pode ser vai atrasando. Cumprido porque houve o embargo, daí eles te dão mais o tempo, mas você também já tem lá o fornecedor batendo na tua porta querendo renegociar contrato. Sim. Isso vai virando uma bola de neve. Então... Eu tenho um caso pessoal para trazer aqui. A gente atendeu um loteamento em Minas, né? E aí, o loteamento já havia sido aprovado pelos órgãos públicos da municipalidade, estava lá aprovado, e quando ele já estava em processo de registro, e aí, quando ele começou a colocar primeiro o caminhão lá para início das obras, veio uma denúncia, e o Ministério Público mandou a Polícia Ambiental ir no local e verificaram que tinha uma supressão de vegetação além daquilo que tinha sido autorizado. Embargaram o loteamento. Aqui na nossa região já tem casos famosos também disso. E aí o que aconteceu? 2 anos e o loteador não conseguia resolver o problema com o Ministério Público. Aí a gente pegou nesse estágio de problema, né? Fomos até lá para conversar com o Ministério Público e tentar solucionar, mas o que acontece? O que aconteceu nesse interim? Sim. Já tinha passado o prazo entre a aprovação da prefeitura e o prazo que o loteador tem para o registro. Ou seja, ele teria que retomar Começou tudo. A bola de neve. E aí ele diz, vocês não sabem o quanto isso me custou. Eu digo, eu sei, porque todo o processo recomeça, né? Enquanto ele ficou lá 2 anos... sem poder fazer obra, com tudo embargado para tentar resolver o problema no Ministério Público, o problema ambiental nesse caso, né? Por quê? Porque não fez uma due diligence, não sabia que tipo de vegetação tinha ali, não sabia qual era o limite da supressão, então fez um pedido de supressão de vegetação errado, houve a denúncia, e aí tudo isso travou, né? E vamos lá, isso também é por isso que, novamente, nossos 4... mosqueteiros aí dos bons loteamentos. O engenheiro ambiental que faz o acompanhamento, por isso ele, sempre digo, desde o início, desde a due diligence, desde o primeiro contato com a terra é bom você levar esse profissional. Sim. Porque normalmente esse problema ocorre quando esse profissional não faz o acompanhamento da obra. Ele fez o projeto, não acompanhou. Se ele estivesse acompanhando essa supressão, ele não iria deixar o dele na reta, vamos falar bem sincero, e iria dizer, olha, a supressão vinha até aqui. Vocês parem, porque senão eu mesmo denuncio. Né? Então, às vezes, você... Tem uma coisa que é muito do Brasil, assim, é que, ao contrário de outros países que você pode cometer erros grandes e ser perdoado, porque você paga na justiça, aqui é o contrário. A justiça, às vezes, não consegue te cobrar, mas a sociedade fica te marcando. Então, o que ocorre? Você perde moral de mercado, você perde... por exemplo, eu não gostaria de ser um engenheiro ambiental para alguém que eu sei que já teve esse problema. Já fez mais do que deveria ter feito. Daí, obriga ele a procurar um novo profissional. Exatamente. É um momento que o loteador está fragilizado. E essa fragilização, dependendo do que tem disponível, pode servir até para cobrarem o preço máximo. Sim. Porque ali, né? Eu sei que não é o caso de vocês, porque eu conheço a índole, mas a gente está falando assim de o quanto existe no Brasil uma cultura do... criar problemas para vender soluções. Sim, né? Exatamente. Então, a gente tem que tomar esse cuidado como loteador, porque é o nosso que fica sempre na reta. Exatamente. Muitas vezes as pessoas não têm essa noção ou essa percepção do quanto é a figura do loteador como cola de todos esses profissionais, como o último e final responsável por tudo. Exatamente. Então, por mais que eu tenha um engenheiro, por mais que eu tenha um advogado, por mais que eu tenha
um contabilista, se houverem erros nos processos, quem responde por último, quem leva o estigma é o loteador. O profissional, ele está ali fazendo o melhor dele, mas ele responde a você, você contratou. Então, é muito importante. E, finalmente, aqui trazendo uma novidade que é muito boa, uma né? novidade que vamos... uma notícia boa aí dentro desses problemas ambientais que podem surgir, Vamos lá, né, pessoal? O mercado é dinâmico. Então, ao momento da gravação dessa aula, nós temos algo que é uma novidade, né, Juliana? Que é fenomenal do ponto de vista de mitigar risco. E segurança. Exatamente. E trazer segurança. Então, a gente falou agora, né? Aumentamos a dor de vocês tremendamente ao longo de toda essa aula para entenderem que tem que trabalhar profissionalmente. E vamos concluir dizendo que, graças a Deus, a legislação no Brasil também se moderniza. Muito devagar, mas se moderniza. Exatamente. Então, conta para nós sobre a produção antecipada de provas e o devido processo disso, que eu acho que é uma boa finalização da aula de due diligence. A produção antecipada de provas, eu trago ela não como uma novidade legislativa, porque ela está prevista no Código de Processo Civil desde 2015, né? Mas como uma ferramenta pouco utilizada. Sim. E de muita utilidade no processo de due diligence, né? Porque ela pode ela pode caminhar junto com a due diligence, né? Então, por exemplo, nós fomos lá na Terra e verificamos que existem situações sensíveis, né? A gente precisa confirmar e deixar comprovado que aquele terreno não é alagadiço, ou que aquilo é um córrego, que aquela não cacimba é uma cacimba, não é uma nascente. Exatamente. Então, o que a gente pode fazer para evitar de começar a obra ou evitar todo o processo de aprovação e daqui a pouco, no meio disso, vir um embargo ou vir uma denúncia do Ministério Público dizendo, não, isso é uma nascente. Aí tu vai fazer o quê? A produção antecipada de provas, que é um procedimento que ele é judicial, mas ele não é ele não é contencioso, né? A gente fala que não tem lide, não tem briga. Sim. Você entra judicialmente e você pede que o juiz, depois de uma análise da documentação, de um laudo técnico, ele homologue que aquilo é aquilo, né? Então, olha, a gente vai trazer todas as provas, os laudos técnicos e toda a situação real da gleba hoje, para mostrar e para o juiz homologar que aquilo não é uma nascente, que aquilo é um córrego, né? Então, com essa decisão judicial, a gente esvazia uma denúncia, uma ação civil pública do Ministério Público ou uma eventual denúncia à Polícia Ambiental. Não, eu tenho uma decisão judicial que confirma que isso aqui não é uma nascente, está provado aqui. E isso é muito bacana porque evita discussões. E evita discussões antes que você mexa na terra. Exatamente. Porque é muito difícil, uma vez mexido na terra, tanto o Ministério Público e os órgãos comprovarem, mas eles têm a fé pública, né? Então, autoridade é autoridade, até onde se consta, né? Mas depois que mexeu também, você dizer que não era aquilo, né? Então, não era um banhado. Tá, mas você já largou 30 cargas de terra seca ali. Como que vai viabilizar essa prova, né? Como é que eu vou viabilizar essa prova? Eu tenho que tirar toda essa camada, deixar meio ano de novo na altura, no nível que era antes, para comprovar, para poder fazer uma escavação ou um teste de perfuração, para demonstrar que não havia laje, ou que não, né? E às vezes até a vegetação induz ao erro. Eu mais de uma vez vi, e tenho alguns alunos de mentoria que também passam por isso, que se torna necessário trazer um geólogo para poder comprovar. Porque, assim, gente, nós vivemos num país tropical, com um dos países com o maior número de rios e nascentes do mundo, mas nem tudo é o que parece. Nós temos rios intermitentes, que é uma coisa, nós temos canais de drenagem, que é outra coisa. Nós temos nascentes e nós temos cacimbas, né, que são criadas e tal. Dependendo da topografia do local, normalmente já se cria a cacimba numa parte mais baixa, uma parte mais propícia a receber as águas. E depois isso, não, é um olho da água, é uma nascente. Então, quando a gente consegue produzir a prova
antes de se mexer, nós ficamos respaldados. É mais uma ferramenta de segurança. E é uma ferramenta que você assina um contrato leve, gente. Você assina um contrato quase assim, olha, não tem mais como me parar. Incomodar. Não vou me incomodar. Porque você já levou para o judiciário, ele já analisou. E você pode fazer isso até... É isso que eu estou dizendo. Às vezes é melhor gastar 100 mil e jogar 100 mil pelo ralo porque você saiu de uma área ruim, do que gastar 500 mil fazendo processos e projetos para depois acordar numa área ruim. Ou pior ainda, tá no meio da obra quando você descobre que você está numa área ruim. Exatamente. Né? Por isso que o método MR está baseado naqueles 4 pilares dos 4 designs. Nesse momento, a gente ainda está no primeiro pilar, que é o design da terra, que é tentar antecipar o máximo dessas questões, porque no final das contas, também é mais difícil vender uma obra que já foi embargada. Sim. Mesmo que você, vamos lá, você tem o dinheiro para fazer toda a obra do teu bolso, mas lá no meio da obra embargou. Cara, isso soa muito mal no mercado. Perde credibilidade. Né? Para vender depois. Você atrasa, é que nem atraso de entrega de apartamento. Atrasa a entrega do apartamento uma construtora para ver o quão difícil é vender a próxima obra. Exatamente. Porque as pessoas já dizem, lá, era para fazer em 2 anos, ou em 5 anos, por exemplo, um prédio demorou 8. Eu não compraria, eu não pagaria à vista. Que talvez seja até o dinheiro que a pessoa está necessitando para desenrolar a obra. Mas eu não vou pagar à vista ou pagar em tantas vezes porque normalmente esse pessoal atrasa. Mas como tu diz isso? Não, é porque ele na obra anterior, no loteamento anterior, ele atrasou porque ele teve a obra embargada. Já fica com essa pecha, né? Então a reputação é algo que o loteador tem que... a honra dele tem que ser sempre protegida. Exatamente. E existem também... A gente fala isso de uma maneira filosófica, mas existe, inclusive, se você tem uma obra embargada e tal, naquele mesmo CNPJ você não vai poder aprovar mais nada. Não vai. Tem uma parte legal ali que tem lógica, né? Mas a gente prefere levar para esse lado mais humano para trazer a consciência. Porque uma vez que a pessoa criou a consciência, não interessa se a lei obriga ou não. Exatamente. Né? Eu tendo uma obra embargada, eu vou ter que abrir um novo CNPJ para poder fazer uma nova obra. Mesmo assim, saiba que os órgãos públicos vão olhar para o teu novo CNPJ sabendo que é teu. E sabendo que você não costuma fazer a coisa certa. Exatamente. E vai sofrer fiscalizações maiores. Exatamente. E, gente, olha só como é maravilhoso isso. Pode parecer ruim, tá? Pode parecer. E pode até dar um medo. Mas quando você faz certo, daí é o contrário. O órgão público está sempre aberto para te receber. O órgão público sabe que você vai cumprir com aquilo que combinar. Ele costuma ser até mais brando. Olha, ligaram aqui e deram uma denúncia. Eu vou aí visitar, tá? Mas, não fica preocupado e tal. Você cria uma relação mais humana porque você tem moral, você faz a coisa correta. Exatamente. Então, os bons colhem o fruto de serem bons e os maus também colhem o joio, né? Os bons colhem o trigo. Então, pensa o quanto isso te dá uma vantagem competitiva frente à concorrência. Então, se você está numa região que as pessoas não costumam cumprir a legislação, que as pessoas costumam dar um jeitinho, né? Ou, não, eu já acertei com o prefeito. Essa é uma frase que a gente ouve, né? Eu não sei se a câmera pegou a cara da doutora Juliana, mas foi ótima. Não preciso fazer due diligence, porque tá tudo certo na prefeitura. Tá tudo certo. Já com 3 dos 5 vereadores são parente meu e o prefeito é meu irmão. Gente, hoje o Brasil, graças a Deus também, tem órgãos estaduais atuantes, tem órgãos federais atuantes, mas pensa o seguinte, o quanto o teu produto vai ser diferenciado se você levar a lei ao pé da letra. O quanto você vai ter um produto mais vendável, o quanto... Dá para fazer negócio com fulano? Dá para eu comprar um lote dele? Dá. Ele entrega. Mas ele me falou que ele vai demorar os 4 anos para fazer a obra. Não, mas olha, ele faz tudo certinho, eu conheço ele. Se a pessoa for no registro de imóveis perguntar a informação de você,
provavelmente a pessoa, se der só de pegar o mesmo atendente que te pegou, na hora da entrega da documentação, é capaz do atendente dizer, não, se tem alguém que eu gosto de trabalhar, e eu já ouvi isso algumas vezes, é com fulano, porque fulano cumpre com o que fala, cumpre com o que faz, e o teu produto também vai tendo, infelizmente... Esse diferencial, porque hoje é um diferencial. Infelizmente, em algumas regiões, ter documento já é um diferencial. Exatamente. Mas saibam, essas regiões isso vai deixar de ser diferencial. Ter as obras e infraestruturas básicas executadas é um diferencial. Ter dentro do tempo, eu quando comecei aqui, ter dentro do tempo era um diferencial. Você conseguir fazer a entrega dentro do tempo. Hoje é uma regra de mercado. Exatamente. Hoje todas as loteadores aqui da cidade cumprem com essa regra, não tem que fugir dessa regra. Mas imagina o quanto você pode ser o farol da tua região e trazer essa novidade e o quanto isso te dá vantagem competitiva. Exatamente. Porque a gente também não é bonzinho, filosoficamente e tal, Matheus sempre fala de ser bonzinho. Não é isso, gente. É que isso é uma vantagem competitiva intrínseca. E traz retorno financeiro também. E traz retorno também. financeiro. Quem que não quer fazer negócio com pessoa honesta? O poder público também. Claro. Então, a produção antecipada de provas, que é um mecanismo relativamente novo, né? Não é tão novo, mas é novo. É novo porque é pouco utilizado. Pouco usado. E é muito, muito bom porque ele dá o tom. Ele te demonstra o quão preocupado tu tá em fazer a coisa certa. Exatamente. E quando daí chegam denúncias, às vezes inverídicas, às vezes denúncias que... É porque o vizinho se incomodou que o teu trator tá fazendo barulho às 8 da manhã e ele tá de ressaca. Geralmente é isso, né? As denúncias são essas. São coisas assim... que a pessoa nem tá no direito dela, né? Assim, nossa, eles estavam 10 horas da manhã com o trator trabalhando no sábado e eu não pude dormir, porque no dia anterior eu fui pro baile. Vamos lá, são coisas assim. Olha, a lei do silêncio é das 6 às 10 das 10 da noite às 6 da manhã. Mas a pessoa nem tá no direito dela, mas ela vai lá e denuncia. Se você tem a produção antecipada de provas, você está respaldado. Eu, como a doutora disse, eu acho sempre ótimo levar isso ao poder público, mas em alguns casos bem específicos, você fazer um dossiê já demonstra o quão interessado você está em fazer a coisa certa. Mesmo que você não leve isso, não obtenha a produção lá junto ao judiciário, só o fato de você ter... Ela não vai ter o mesmo peso de uma decisão judicial, mas já te dá um respaldo também. Mas você ter as fotos georreferenciadas com um trabalho de um geólogo, alguém... Um laudo técnico, um laudo técnico da coisa, já ajuda bastante. Já. Porque você tem uma prova técnica de que você fez a coisa certa, né? Seria aí, isso ou temos mais coisas? Temos o final, né? Por que a gente... aqui eu falei um pouquinho da legislação, tem as né? legislações... Que é aplicável, então, a 6766, que é a nossa Bíblia, Sim. né? A gente tem a 13... É o Velho Testamento, né? O nosso Velho Testamento. A gente tem a 13465 de 2017, que regulamentou a regularização fundiária, trouxe também o regramento do condomínio de lote e do loteamento de acesso controlado, né? E aí, quais as outras legislações aí que dão amparo para essa due diligence, né? O Estatuto da Cidade, o Plano Diretor dos Municípios, o Código de Obras também, que são municipal também, né? E aí, por que a gente fala que precisa analisar tanta certidão? Porque o artigo 18, e pode passar daí para o próximo slide, por favor. Pro último slide, o pessoal da produção. Olha, eles estão... Hoje tá, gente... Tá de parabéns. Tá de parabéns. E aí, por que tanta análise, prestando atenção na aula, tá? Se você aí não tá prestando, ou se você não veio na aula ao vivo, podendo estar na aula ao vivo e participar depois do Tira-Teima e do Tira-Dúvidas, que a gente faz logo em seguida, saiba que o pessoal da produção tá prestando atenção, tá interessado. Então, o assunto tá bom. Então, para finalizar e aí justificar o porquê de tanta análise de certidão, né? Aqui estão os documentos que são exigidos para o registro dos loteamentos no cartório de registro de imóveis, né? Que estão lá descritos no artigo 18 da Lei 6766. Acho que não vale ler tudo, mas o pessoal
já sabe onde encontrar, que Sim, documentos são esses, e né? isso também depois vai lá no nosso resuminho da aula, a gente passa Certo. sempre. Então, são vários, né? São várias certidões e vários documentos que são exigidos para que o loteamento possa ser registrado. Sim. E aí, qualquer entrave nesses documentos acarreta a dificuldade no registro, e aí por isso que a due diligence antecipa esses problemas, analisando todos aqueles documentos que a gente já conversou. Tá. Então, né? antes de fechar, eu vou dar um exemplo prático disso, tá, gente? Se você está fazendo a empresa e o loteamento vai sair no nome do terrenista, por exemplo, que você está trabalhando na prestação de serviço, no modelo prestação de serviço. Se vai sair em nome do terrenista e ele tiver uma ação penal nos últimos 10 anos, pode dar entrave. A ação penal em nome do proprietário Sim. da terra, ela vai impedir apenas quando for crime contra a administração pública. Ou contra o patrimônio. Exato, né? Outros mas... crimes a gente consegue resolver. Sim, mas vamos lá. Às vezes daí você vai mudar a maneira... Você fez a due diligence, ainda não assinou o contrato. Você vai, ao invés de optar pelo modelo prestação de serviço, talvez você vá optar pelo modelo SPE com a devida afetação do patrimônio, para poder retirar do nome do que seria o loteador e você ter o nome nos projetos para poder correr numa boa. Exatamente, para não demorar ali. É por isso que é necessário tudo isso. Vamos pegar aqui, por exemplo, o protesto de títulos é uma coisa mais ligada se há uma inadimplência da fraude a credores, né? Mas tributos federais e estaduais, eu já vi até segurarem em cima da área porque era o único bem e nós estamos falando de tributos que não poderiam mais ser... Houve uma desconsideração da personalidade jurídica do dono da terra, de uma empresa que ele havia, veio para cima dele, a terra estava em nome dele, então... acabou que a terra ficou de garantia para o processo. E daí atrapalha todo o nosso desenvolvimento, inclusive a vida do cara ir para frente. Então, aqui estão tá todos os documentos, e a lei também lá consta. Eu sempre digo assim, se você vem para a aula para aprender quais são os documentos, não precisa, né, gente? A lei é pública, notória, só ir lá e ler. Você tem que vir para cá para que a gente possa trocar ideias sobre... o que é importante, mas vir sempre municiado já das informações iniciais. Estamos chegando ao fim da nossa aula, né, doutora Juliana? Te agradeço muito pela presença, agradeço quem nos assistiu aí de casa. Lembrando que logo em seguida, para quem está vendo ao vivo, tem a questão do Tira Dúvidas com a doutora Juliana, se alguém quiser participar. E quanto a quem está vendo gravado, tem daí os procedimentos ali, para tirar dúvidas através dos nossos canais de comunicação. Bom, agradecer muito a presença, a parceria comercial, estamos sempre disponíveis. E últimas palavras aí, o que tu quer deixar de ideia central para o nosso amigo loteador que está lá, pensando em fazer, pensando agora, nossa, como eu preciso encontrar alguém que faça isso por mim. Sim. Pensamento final mesmo. Tá, então, primeiro, queria agradecer mais uma vez a oportunidade. É um tema que eu gosto muito de falar. Sim. E gosto muito de trabalhar, né? Acho que a gente conseguiu aqui passar a importância realmente desse processo de due diligence, né? Acho que quem escutou aí todos os problemas que podem advir desse momento entendeu o quão importante isso é, né? Certo. E aí, ultrapassada essa fase, o próximo passo vai ser a elaboração do contrato. Exatamente. Né? E aí, quando você já está munido de todas essas informações, a realização do contrato fica muito mais fácil, né? Estabelecer as obrigações das partes, as garantias que vão ser exigidas. Exatamente. Então, isso traz uma segurança para o próximo passo muito legal. Gostaria de deixar o nosso trabalho também aqui à disposição, né? A gente atua no Brasil inteiro, apesar do escritório estar localizado em Santa Catarina, também atendemos em São Paulo com o escritório lá. E deixar aqui os meus contatos, posso ficar à disposição para responder as dúvidas.
e espero ter colaborado aí com um pouquinho desse tema. Eu como pensamento final, eu queria trazer para vocês assim, quando a gente montou o método MR, realmente ele é para trazer uma linguagem mais acessível. A aula anterior vocês vão ver que tem alguns termos que são mais acessíveis do que os termos que a doutora trouxe hoje, porém o objetivo é ir você sempre aprofundando o assunto. Então agora que você já sabe o que é uma due diligence, você pode simplesmente usar uma IA nos dias de hoje para pedir mais detalhes, você pode pesquisar sobre isso, você pode procurar um advogado do setor imobiliário para lhe auxiliar. O importante é entender que todos esses trabalhos que nós fazemos ainda no design da terra, ou seja, ainda quando estamos modelando as relações mais iniciais, é que o zelo e o cuidado começa nessa fase. E ele vai refletir lá na ponta final, nas tuas vendas. Tudo isso que a gente falou pode ainda estar um pouquinho desconexo com a parte de venda, a parte de mercado. Mas eu quero deixar bem claro que, no final das contas, tudo isso daqui faz com que a venda saia suave, com o mínimo de esforço de marketing, o mínimo de esforço de vendas, e o corretor vira um tirador de pedido, que é terrível, mas é verdade. Assim, para o corretor o trabalho fica muito fácil, porque ele sabe que ele está vendendo um produto muito bem acabado, muito bem planejado. Então, vira que o trabalho dele é só encontrar o tipo de cliente que gosta desse tipo de produto, muito mais do que ele ter que justificar se o produto é bom, muito mais do que ele ter que justificar se a empresa fez a parte dela, muito mais do que ele ter que justificar coisas para contornar objeções. Exatamente. Então não tem. Um produto bem feito fica mais fácil de vender. Ah, mas ainda tem esforço de venda? Ainda tem esforço de venda. Mas é muito mais fácil vender um bom produto do que um mau produto. E o mau produto é difícil de vender e muitas vezes causa mais problemas você vender do que você não vender. Então, pessoal, muito obrigado pela atenção de todos. Nos vemos na próxima aula. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.